Pronto, estamos gravando. São esses aqui os formulários, né? Isso. Deixa eu só. São 4 formulários. Isso, são 4. Tá. Deixa eu abrir eles aqui. Ué. Esses aqui, né? Hum, Beleza, Thales. E aí, teve alguma dificuldade? Como é que tá? Eu tenho algumas perguntas. Uma ainda não tem sendo formulário, né? Para me puxar dados preenchidos em um formulário para um outro formulário, só com os componentes avançados, Eu quero puxar os dados de um formulário para o outro. Isso, tipo, por exemplo, o formulário que a pessoa preencheria no cadastro do cliente, se teria como puxar algumas coisas dele para agendar a instalação, no formulário, na parte de agendar a instalação. Tem sim, tem algumas formas de fazer isso, sim. Só precisa ver a questão da construção. Tu criasse dois formulários diferentes, com tabelas diferentes, certo? Sim. Entendi. Teria que ser, no caso, apesar de ser 2 formulários diferentes, mas teria que ser a mesma tabela para os dois. É o aconselhado, mas nada impede de você fazer separado também, tá? Entendi. Mas vamos entender aqui. Eu posso chancear aqui Pode, um processo? pode ser. Então, tu vai chancear e tu me explica a ideia. Beleza. Vamos lá. Estou na primeira atividade aqui, que é escolher a Aí empresa escolhe. prestadora. É. Beleza. Aqui Aí, tem uma no primeiro. lista para selecionar. Isso. Aí, depois que seleciona uma das empresas, né? Aí vai aparecer, no caso, seria os planos, né? Eu botei 3 exemplos para cada empresa. Entendi. Aí, tipo, essa primeira parte é isso. A seleção da empresa, o plano e já passa para o próximo. Uhum. Aí, o que é que tu fizeste aqui? Tu colocou um plano para cada empresa, né? Isso, Um conjunto de planos para cada empresa. E aí, dependendo da isso, seleção, ele vai exibir aqui. isso. Entendi. Vamos lá. Selecionei a empresa 1, plano 100 mega. Tá escolhido. E aí eu mando para frente. Isso, aí daí já pode enviar, já passa Uhum. para a parte do caderno do cliente, correto? Beleza. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui é a mesma ideia, né? Tá fazendo no outro já. Esse aí foi quando eu fui tentar fazer o outro, mas não tem, porque não deu muito certo. Beleza. Vamos lá, vou avançar aqui para chegar na outra parte. Peguei aqui o identificador dele. O meio está meio lento. A escolha do plano deve ser preenchido. É preenchido. Então acho que será que tá algum problema? Acho que alguma regra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, já entendi. Ó. Os três estão como obrigatórios, né? Tá. Não pode. Tem É, eu que. teria de preencher os três. Aí, nesse caso aqui, ó, Entendi. tu tem que deixar ele obrigatório de forma dinâmica, né? Do mesmo Entendi. jeito que você faz a exibição, você coloca ele requerido, né? Uhum, Então, vou dar uma entendi. mexida aqui, ó. Na tua regra lá de exibição, verificar planos, né? Não, é no plano das empresas. Tipo, uma regra para cada um. Para cada, Uhum. vamos dizer, cada Deixou empresa. as regras separadas, entendi. Isso. No caso aqui, qual é a regra que tu chama aqui? Plano geral.
entendeu? Que dentro dessa regra geral tá inclusas as três. É porque eu fiz para não ficar Perfeito, perfeito. Para ficar mais organizado, é isso aí. pra não ficar uma lista gigante aí. Bom, dá para tratar aqui específico. Tá, aqui a diferença é que você vai só adicionar aqui, ó, o plano, no caso aqui, cadê? Escolha do plano visível. Visível habilitado, tu vai deixar ele requerido também, né? Vai ficar só o mesmo, o que tá ficar requerido. Os outros, entendi. O outro não vai precisar agora. Deixa tudo como não requerido e o que ele selecionar é requerido. Entendi. Vai ter uma falhinha aqui, mas eu deixo para você descobrir depois. Tá bom. Faz parte. Vamos lá, vamos testar de novo. Atualizar. Selecionar o empresa 1. Agora ele está requerido. E eu posso avançar. A falhinha é essa aqui, ó. Se eu mudar, selecionar a empresa 2, também está requerido. Eu vou marcar, se eu tentar avançar. Ué, passou. Eita. Já deu certo. Eu achei que ele ia ficar requerido, entendeu? Ele ia sempre ficar, mesmo que trocasse Mas empresa, né? Ele todos. eu acho que na tua regra aqui tu já acabou que funcionou esse deixar invisível. Beleza, segue o jogo. Vou pegar lá o número do processo para a gente ver a segunda etapa. Minhas tarefas. Até nem perguntei, isso aqui vocês sabem, né? A parte de execução, vocês viram na trilha, né? Sim. A execução da atividade e tal. Bem, depois a gente explana um pouco mais sobre isso. Então, realizar o cadastro do cliente. Essa é a próxima tarefa aqui. Agora eu já tenho um formulário diferente, né? Essa é onde tem um pouco mais de dúvida, que era sobre a parte da. Aí eu quero saber como, tipo, por exemplo, o campo ali, CPF, como é que eu faço para que eu ainda não consegui achar o jeito de. Por exemplo, eu quero que você bote só 9 números, né? E eu quero tipo, definir um padrão de como é para ficar aquele campo. Ah, tu quer colocar uma máscara no campo. Entendi. Isso. Vamos lá, deixa eu abrir esse formulário aqui. Cadê ele? É esse. Não, é outro nome, né? Acho que eu guardei aqui. É o escolha da empresa. Cadastro de cliente. Cadastro cliente. É esse aqui, cadastro cliente. Beleza. Então, tá aqui no campo, ó. Quando é um campo do tipo texto, né? Desse aqui, ó. Você tem essa possibilidade de configurar a máscara. Parece que serve essa Tá? máscara, então. Tem duas funcionalidades aqui que eu acho bem interessantes para o usuário, né? Para facilitar a vida do usuário e até nortear ele. Ó, o campo data, ele já traz aqui o placeholder, né? Dizendo como deve ser o formato da data. Ó. Por padrão, ele já traz isso. Você pode fazer o mesmo com outros campos, tipo texto, por exemplo. Se eu coloco no placeholder aqui que o formato é esse, o cliente já consegue enxergar, né? O usuário já consegue enxergar. Ó, o formato tem que ser esse aqui. Sim. E aí, na máscara, você faz a limitação. Então, eu posso colocar uma máscara aqui, ó. Tem duas formas, né? A máscara simples. A máscara simples, você vai dizer os tipos de caracteres e o formato que ele deve conter, por exemplo. Eu quero que seja exatamente o formato que eu desenhei ali, ó. São 3 dígitos numéricos, 1 ponto, 3 numéricos, 1 ponto, 3 numéricos, 1 traço e 2 numéricos. E eu posso até colocar um texto de ajuda, entendeu? Entendi. Formato CPF. Vai ficar assim. E aí, quando eu aplico, o que, é que vai acontecer aqui? Ó? Volta lá na execução. Atualizar. Ó, eu já consigo ver o placeholder e a máscara já é aplicada, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, ele já mostra locais onde eu devo colocar. Se eu clico em letras, ele não vai aceitar. Mas se eu clico em números, ele preenche para mim de acordo com a máscara.
Ah, entendi. Isso aqui é uma funcionalidade bem bacana. E aí você tem máscaras que não são tão diretas, né? Aqui é tudo número, né? Você vai só Uhum, separar eles por ponto e traço. Mas eu posso ter máscaras que não são tão triviais assim. Por exemplo, a máscara de CPF, ou de e-mail, na verdade. Numa máscara de e-mail, eu não vou ter um formato simples que se adeque, porque eu posso ter qualquer uhum, coisa dentro do e-mail, arroba, alguma coisa. E aí a máscara não vai permitir. Aí eu preciso ir para uma máscara mais avançada, que é uma expressão regular. Tá, o pessoal de programação chama de regex. Tá? Aí aqui requer um conhecimentozinho a mais sobre regex. Tá? Aí eu aconselho entendi. vocês a dar uma estudada, mas caso não tenham esse conhecimento, hoje em dia tem ferramentas que facilitam a nossa vida, incluindo o chat GPT. E aí você pode dizer para ele aqui, ó, eu preciso criar uma expressão regular para o formato de e-mail. Por exemplo, né, vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Aqui pode ter o ponto .br ou não. E aí, hoje em dia, as ferramentas criam para nós. Então, ele cria, ele vai explicar aqui, né? Isso aqui até é interessante Uhum, para vocês estudarem, a parte do regex. Isso aqui é aplicável a diversas coisas, sabe? É bem interessante. Aí ele diz aqui, ó, os exemplos que vão ser válidos, né? .com.net, várias coisas que vão aceitar. E o que não vai aceitar é aquilo que não seguiu o formato de eu ter um arroba e ter um ponto .com, pelo menos. Tá? Isso aqui é o que é obrigatório sim. nessa máscara, né? Então, eu não posso ter dois arrobas, só posso ter um, e eu preciso ter um ponto .com, não posso ter ponto duplicado. E aqui também, ó, eu não tenho nada depois do arroba entre o arroba e o ponto do ponto .com. Então, tem que ter alguma coisa aqui do domínio. Só explica. E aqui eu posso copiar esse regex e reza a lenda que vai funcionar, tá? Mas vamos ver. Olha, aceitou. Aqui, formato de e-mail. Aí você pode descrever, né? Arroba. Voltando lá na execução. Se eu atualizar, ele já vai carregar para mim. Então, agora eu tenho esse formatinho aqui, ó. E se eu aplicar meu Hum, e-mail, ele vai já colocar para mim ponto .br aqui, ele deu uma bugadinha, né? Mas tudo bem. E o ponto .com também. Ponto .com .br. Esqueci o ponto. Tem um ponto depois aqui. É mais ou menos por aí. entendi. Tá? Então, máscaras complexas, você pode usar ferramentas, né, para Uhum, fazer essa gestão aqui. Existem algumas, alguns locais, alguns sites de programação que trazem, né, já várias máscaras que são comuns de utilização. Tá? Esse aqui é um deles, ó. Eu lhe salvo aqui, o For Devs. Ele tem várias coisinhas interessantes aqui que estão dentro do padrão usual, né, dentro da programação de sistemas. Então, eu quero saber um gerador de CPF para teste. Vou gerar CPFs válidos para teste aqui. Então, ele vai ter a possibilidade de gerar e você pode testar com isso. Não é CPF de ninguém, mas é válido. uhum. Tá? Dentre outras coisas que podem ser úteis para vocês aí, para validar alguma coisa e tal. Bem interessante. Tá? Essa lista de regex, eu acredito que eu já compartilhei com os consultores também, mas eu vou colocar ele lá no nosso ambiente, né, da suporte gerencial ou produção, com
como um acesso, né? Uma Uhum. biblioteca lá para você poder consultar e tal. Isso aí vai ser colocado. Mas enfim, entendeu aí a parte do regex, né? Das máscaras. Entendi. Pronto. Só aplicar. E para remover é bem simples, é só tirar aqui, deixa o formato livre e ele já vai remover a máscara. Tá? Um ponto negativo da utilização de máscara é que ele sempre vai carregar, ele vai salvar, né, os valores do campo no formato da máscara, ou seja, o CPF vai ficar com ponto, ponto e traço. Ah, Em alguma sim. situação, isso pode não ser muito legal, né? Você vai fazer algum comparativo, alguma coisa, mas depende do caso. Tá? É só tomar esse cuidado, porque ele sempre vai carregar as partes da máscara, né? Sim. Aí só ver a aplicação mesmo. Beleza? O que mais aqui? Dentro desse formulário aí, por Hum, exemplo, aqui é uma outra dúvida. Eu botei o campo seria nome, né? Só que eu vi, mexendo lá nas coisas das regras, em funções, tem como eu escolher, tipo, dados de instância de processo, e aí tem algumas opções, tipo, usuário solicitante, cliente uhum. solicitante, ou iniciador. Aí nisso, dentro desse, né, eu posso selecionar, tipo, nome ou e-mail. Teria como, por exemplo, nesse caso, eu estou registrando o cliente, né, que foi a primeira pessoa lá que instanciou no começo e selecionou a empresa. Teria como, em vez de eu botar para escrever o nome da pessoa, eu só puxar esse dado já? Teria sim, teria sim. Mas, assim, a forma mais fácil de fazer isso é você carregar quando a pessoa está executando, por mais que você não exiba, né? Aí, Sim, por isso, aí volta a ideia de você usar a mesma tabela em formulários diferentes, entendeu? entendi. Porque, assim, ó, se esse formulário aqui estiver na mesma tabela do outro, esse campo nome, ele é compartilhado. Então, eu Hum, posso ter ele oculto no formulário de lá e aqui ele ficar aberto. Mas o entendi, preenchimento aconteceu anteriormente. Entendeu? Então, você tem entendi. um ganho de performance aí, né, de possibilidades, quando você usa a mesma tabela em formulários diferentes. Tá? Mas dá para fazer também. Eu posso criar aqui, deixa eu pensar numa forma de fazer isso. Eu posso buscar, né, os dados desse processo aqui. Aí eu Uhum. precisaria fazer uma consulta, tá, um SQL, que aí eu consigo verificar isso aqui, ó. No histórico, eu sei quem foi o usuário que executou essa atividade. Tá ali, ó, Jonatas Almeida foi quem executou essa atividade. Então, se eu fizer uma consulta SQL nesse processo, eu consigo trazer essa informação e carregar lá no campo. Entendi. Tá? Então, é uma forma de eu fazer. A outra forma é utilizar isso que você falou da questão das fórmulas. Só que aqui eu requer uma configuraçãozinha, porque assim, eu tenho diferenças de papéis aqui, tá? Por exemplo, na instância do processo, eu tenho o usuário solicitante. Não necessariamente é a pessoa que está iniciando o processo, tá? Não é o Hum, usuário que fez o start do processo. Isso aqui eu preciso sim. configurar. Eu preciso ter uma Ah, tá. configuraçãozinha, porque pelo SS Suite, a ideia de processo, né, na questão do solicitante, ele tem que utilizar o SS solicitação. Então, a logística ficaria o seguinte: eu quero iniciar um processo, eu vou abrir o SS solicitação e solicitar, né, a abertura desse processo. Hum, Tá? E aí, conforme essa solicitação for sendo avaliada, se ela for aprovada, o meu processo vai ser iniciado. E aí ele volta para mim. Tá? Nesse entendi. caso, ele vai voltar para mim com a informação de que o solicitante sou eu. Entendeu? Isso é o mais padrão Entendi. na utilização. Aí essa figura do solicitante aqui, quando a gente trata somente de processo e workflow, a gente não usa muito, mas é parametrizável, a gente consegue usar também. Mas a maneira mais simples mesmo é você pegar direto do usuário que, quando ele estiver executando a outra atividade. O cliente Entendi. também, aí aqui, ó, isso aqui é associação com o SE cliente ou fornecedor, tá? Então eu consigo trazer quem foi o cliente que iniciou o processo a partir do outro componente. E aqui está o iniciador. Acho que esse aqui do iniciador vai pegar. Vamos fazer o teste? Vou colocar aqui, ó. Nome do iniciador. Deixa eu colocar no padrãozinho.
Vou pegar o nome da pessoa que iniciou o processo. Na teoria é isso. E aí, aqui nas tuas regras, o que eu posso fazer? Tem alguma regra no carregamento? Não. Não, no. Vou colocar uma regra aqui, ó, para o carregamento do formulário. Tá aqui 00 para ela ficar lá em cima. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o que a gente fez ontem, né? Vou verificar se o campo nome está preenchido. É o campo nome. Se ele não estiver preenchido, eu vou preencher com o valor do iniciador. E definir propriedade do campo nome. Propriedade é o valor, e eu vou pegar a partir da função nome do iniciador. Agora é só colocar essa regra no carregamento do formulário e testar. Vamos ver. Olha aí, funcionou. Então, do iniciador, ele já tem uma fórmula específica ali, você consegue usar. Sim. Só entender as figurinhas ali. Distância. Então, do iniciador dá para pegar bastante coisa. Beleza. Ah, Você consegue carregar. Tá, na questão aqui da tua estrutura, deixa eu voltar aqui na execução. Eu diria o seguinte, ó, o ideal para essa situação, até para a questão de quantidade de objetos que você criou para o processo, né? Uhum. Tá, o ideal é que você tivesse um formulário, né? Aí pode ser 2 formulários para a mesma tabela ou um formulário particionado. O que seria um formulário particionado? Seria isso aqui, ó. Se eu pegar o mesmo formulário e eu particionar ele em painéis diferentes, então eu posso ter um painel aqui. Aí eu deixaria, dependendo de quem está executando, ficaria escondido um painel. Isso, exatamente. E aqui, ó, seleção da empresa. Seria o primeiro, como se eu tivesse um formulário dentro desse painel, né? Cada painel formasse um formulário. E eu tenho um segundo aqui, que vai ser esse, né? O cadastro do cliente. Entendi. Tá? Então, eu posso ter as duas situações aqui. E aí eu vou esconder ou exibir de acordo com a atividade que está habilitada. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, cada atividade ela tem o identificador. Ó. E aí, o que é que normalmente eu faço? Esse aqui é um padrão que eu utilizo, acho que em todos os processos que eu faço. Tá? Eu vou criar aqui uma função, ó, eu vou pegar os dados da instância e o identificador da atividade. ID atividade. Isso aqui ele vai me dizer qual é a atividade que está habilitada no momento. E aí o que é que eu faço aqui? Ó? Eu coloco sempre uma regra de controle de exibição. Aí basicamente o que é que essa regra vai fazer? Ela vai verificar qual é a atividade que está habilitada no momento. Vou aqui a função, ó. Get de atividade. Se a atividade for igual a esse valor aqui, eu posso exibir um painel e esconder o outro. Aí, se for a outra atividade, eu faço o inverso. Tá? Então, normalmente eu faço esse controle aqui nos meus processos. E aí eu tenho o mesmo formulário, né? A mesma tabela aqui, eu vou exibindo partes dele, ou controlando parte dele de acordo com a atividade que eu estou a executar. Entendi. E aí vai facilitar aqui o desenvolvimento, que eu vou ter um local só para tratar do processo. É um formulário único. Tá? Mas aí depende muito do contexto, da regra de negócio, se é realmente necessário criar um formulário a mais ou não, aí vai de acordo com cada regra.
tá? Mas normalmente eu faço assim, é o Entendi. mais simples. Mas não impede você de seguir com os formulários, tá? Não estou dizendo para apagar, não. Uhum. Aí a questão de carregar os dados de um formulário no outro seria em outra etapa aqui, mais para frente. É que na etapa de agendamento, eu queria carregar na terceira etapa ali, agendar a Aqui, né? instalação. É, Pronto, então eu vou avançar aqui. Deixa eu preencher aqui, vou avançar ele até a próxima etapa. Olha, menor de idade, não pode. Gostei. Tá aqui, pessoa da geração 2000. Colocar uma listinha aqui. Essa lista tu pegou do não, sistema aqui, velho? é uma simples. Se eu Ah, é não, uma simples. é, Desce na mão aqui. Boa. É para o usuário, ele nunca vai saber, né, o que foi. Aqui tem uma coisa bem interessante que dá para você fazer, tá? Eu não sei se seria muito simples ou não, mas eu posso criar duas listas aqui, tá? Eu vou criar uma hum, lista que vai puxar da tabela vai puxar de uma tabela, né? Deixa eu tentar exemplificar melhor aqui. Acho que eu tenho isso até nesse ambiente. Deixa eu ver. eu imaginei na hora que eu fiz o melhor mesmo seria esse tipo, tivesse um acesso, né, a um banco que tem todos Ah, os nomes já, mas como isso. não sei, eu tô com Existe uma API do IBGE que ela é livre, né? Ela é aberta. E a gente normalmente utiliza ela, hum, mas para facilitar, eu coloco dentro do próprio SE, né? Porque aí não depende de sim. API dos outros, né? Porque vai que a API do IBGE cai e o meu processo para de funcionar porque eu não consigo selecionar o campo. Aí deixa eu ver aqui se eu tenho uma lista, uma tabela de cidades. Tá? Normalmente a gente tem essa tabela genérica nos ambientes da gente. Aqui não vai ter. Tabela de UF. Tem uma aqui de UF, mas não tem de cidade. Deixa eu ver os campos. Descrição, codificação do nível federativo. É. Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia ter uma tabela, vou ter uma tabelinha aqui bem rápida. Cidades UF. Não tem genérica aqui, bem básica. Nossa, tem nada aqui. Nossa, vou salvar. E aí, o que é que eu tenho aqui nessa tabela? Eu vou criar aqui dois campos, né? Cidade e UF. Bem básico. Cidade, o texto mesmo. E aqui o F. Unidade Federativa. Diminuir aqui para não ocupar muito. Pronto. Então, tem esses dois campos. Eu esqueci de exibir na lista. Eu tenho esses dois campos aqui. Ó. Eu vou adicionar alguns registros nessa tabela. Vou fazer um teste aqui. Manaus, Amazonas, São Novo. Vou colocar aqui Recife, Pernambuco, Vai Novo. Me diz outra cidade daí do Amazonas. Parintins. Parintins. Beleza, vou colocar mais um aqui de Pernambuco também. Tá? Vou colocar outro aqui. Não sei, ó. Só para diferenciar. Ó, então eu tenho essa situação aqui, tá? Eu tenho várias cidades cadastradas. Isso aqui eu posso até buscar lá do IBGE e jogar aqui na tabela, né? Preencher tudo. E a minha tabelinha é essa aqui, ó. Beleza.
Então, já tem a minha tabela. Vou voltar no teu formulário aqui. O que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar o componente de lista avançada. Lista avançada aqui. Uma para o F e outra para a cidade. Vou até colocar em maiúsculo aqui para diferenciar do... Aliás, minúsculo para diferenciar do... Cidade do F. E aí, o que, é que eu posso fazer aqui? Ó? Na configuração dessa lista avançada, eu vou apontar para aquela tabela que eu criei, de cidades e UF. Tá? Eu vou criar uma relação aqui. Ó. Minha relação vai se chamar lista e UFs. Que é o que essa primeira lista aqui vai exibir. A lista de todos os UFs que eu tenho lá. Nesse caso, eu não vou permitir inclusão, nem tenho formulário, né, associado àquela tabela, eu criei só a tabela. E quais os campos que eu quero exibir? Eu vou exibir apenas o F. Beleza? Então, tem aqui, ó, o F, tá, salvei. Então, essa lista vai exibir para mim todos os UFs. Essa segunda lista, eu vou apontar para a mesma tabela. Vou colocar aqui agora a lista de cidades do UF. E o campo que eu quero é o campo cidade. E aí tem uma questão aqui, eu consigo fazer um filtro. Então, eu posso filtrar cidades a partir do campo de UF que foi selecionado anteriormente. Eu vou filtrar aqui, ó, pelo campo F, quando ele for igual ao campo do formulário. Eita, aqui eu vou ter que salvar o campo. Ou então criar uma função ou expressão para pegar esse valor, ou variável. Deixa eu criar aqui, rapidinho. Eu vou criar uma variável para guardar esse valor aqui, ó. Vamos lá. Acho que a variável também não vai conseguir. Não, vai ter que ser uma função. Porque é uma lista, tá? Variável, você não consegue criar uma variável de uma lista. Sim. É para explicar isso para vocês. Se for uma lista, eu posso usar uma função para pegar esse valor. Então, eu vou aqui, ó. Get UF selecionado. Eu vou pegar pelo campo do formulário, que é a minha lista de UFs, que é o F minúsculo. Agora sim, voltando lá, vou configurar o meu filtro. De novo, tabela, lista de cidades do F. Vou exibir as cidades. E aplicar um filtro no campo. O F, quando ele for igual ao meu UF selecionado. Beleza? Vamos testar? Bora. Aqui. Ó. Então, eu vou aqui. Ó. Se eu tentar selecionar a cidade sem selecionar o F, ele não vai trazer nada. Tá? Então, eu tenho que selecionar o F primeiro. Então, eu vou selecionar aqui. E aqui tem um probleminha, tem que ajustar. Ele está trazendo repetição. Tá? Aí fica aí a tarefa de casa para resolver. Ué, não pegou? Que isso, gente. É, não reconheceu. O filtro. Já quer salvamento? Deixa eu ver. Não. É, realmente, por algum motivo, o filtro não pegou. É, essa é a forma mais padrão de fazer esse filtro, tá? Eu tenho outras formas de fazer. Deixa eu me pensar um pouco. Porque normalmente eu não uso essa lista de tabela, não. Eu uso com SQL mesmo. Essa daqui é de fonte de dados. Querem fazer por ela? Eu já mostro para vocês também. Pode ser. Vamos lá.
Aqui vai envolver SQL, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como é o nome da minha tabela? É essa daqui, ó. Cidade UF. Então, eu vou ter que criar um conjunto de dados aqui no USE Formulário. Isso aqui é uma aula que a gente vai ter mais para frente, tá? Já avanço com vocês, ó. Conjunto de dados. Aí, o que é o conjunto de dados? É uma consulta no banco de dados do próprio SE ou de outra fonte que esteja cadastrada, tá? Não necessariamente é da base do sistema mesmo, tá? Eu vou criar aqui, deixa eu ver se a gente criou um tipo. Acho que a gente criou, né? Acho que não. Vou deixar aqui em consultoria. Então, isso aqui nada mais é do que uma consulta SQL que pode ser acionada, né, a partir do formulário, a partir de algum outro momento do sistema ali. Eu vou dizer o identificador e o nome. No caso aqui vai ser buscar UFs. Está. E UFs. E aqui ele já abre para mim, ó, a fonte de dados vai ser a do próprio sistema, tá? A fonte de dados vai ser a suite. E eu vou fazer uma consulta naquela tabela que eu criei, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, select, trazer tudo da minha tabela. Essa tabela aqui, ó, por ser uma tabela criada para o formulário, ela sempre vai ter esse prefixo aqui, ó, DYN, de tabela dinâmica. Entendi. Tá? Então, é DYN e o identificador da tabela. E aí ele vai trazer para mim os dados da tabela. Ele traz dados de sistema e traz os dados dos campos que eu criei, cidade e UF. Nesse caso, eu só preciso do UF. Vou colocar aqui o UF. E aqui ele já elimina a questão da repetição, né? E é muito mais interessante. Posso ordenar esses dados, se o sistema deixar, de forma ascendente. Está organizadinho. Pronto, então eu criei aqui, ó, esse conjunto de dados, buscar o Fs, tá? Tá aqui o que ele vai trazer de retorno. Eu vou chamar de UF como retorno. E aqui eu controlo a segurança, né? Vou deixar livre. Vou botar só um nome aqui. Consegue colocar todos? Não. Deixa aqui. Então, eu criei um conjunto para trazer a lista de UFs. Agora, eu vou criar outro conjunto para trazer a lista de cidades, filtrando pelo UF que eu selecionei. Ok? Igualzinho que eu fiz na outra. Tá, então, aqui, ó, buscar cidade, UF. Lista de cidades do UF. De novo, a fonte de dados é do sistema. E eu vou fazer uma consulta na mesma tabela, só que trazendo agora as cidades. Vamos lá, select, trazer tudo inicialmente, DYN, cidades, UF. E que ele traz para mim tudo. Eu vou querer apenas a cidade. Está trazendo todas as cidades. Mas eu quero fazer um filtro agora. E aí eu vou fazer aqui um filtro de SQL, né? A partir do campo F, e ele tem que ser igual, por exemplo, vou colocar um valor de teste aqui, todas as cidades de Manaus. E aí ele traz para mim só as de Manaus, só as de Pernambuco. Então está funcionando legal. Só que isso aqui é dinâmico. Eu preciso receber isso como um parâmetro. Como é que eu coloco um parâmetro aqui? Só 2 pontos e o nome do parâmetro que eu preciso. O F. E aí ele vai me dizer aqui um valor de teste. Então está funcionando legal. Vou salvar. Só copiar o nome, senão depois eu não encontro mais. Chamar de cidade. Deixar livre.
Beleza, criamos ali os dois conjuntos de dados que nós vamos precisar. Vou voltar lá no formulário agora. Então, eu vou tirar essas duas listas aqui que nós fizemos, lista de tabela. Eu vou colocar uma lista de fonte de dados. Duas, na verdade, né? Uma de UF, uma de cidade. Isso. Vou botar aqui a cidade do UF e aqui o UF. Vou deixar com um tracinho aqui para diferenciar do outro. E aí vamos configurar. Ó, na configuração aqui, eu vou dizer qual é a fonte de dados que eu vou buscar essa informação. Então, a fonte de dados é do próprio sistema e o meu conjunto de dados é esse aqui, ó. Buscar o F, que é o que nós criamos. E aqui eu preciso salvar essa informação. Como é uma consulta SQL, ele não vai ficar vinculado ao formulário. Eu preciso salvar essa informação em algum lugar. Tá? Nós não criamos um campo ali para salvar, né? Eu vou colocar aqui. Acho que tem um campo F aí em algum lugar. Não, não tem. Beleza, vamos criar aqui. Eu tenho que criar aqui, ó. Vou criar um campo de texto. Aqui embaixo vai ser o F selecionado. Posso deixar oculto mesmo. E já vou criar um para a cidade também, tá? Cidade selecionada. Vou ocultar. E eu tenho que criar as variáveis para poder apontar para esses campos. Você vê que tem muito mais configuração, né? Vou criar a variável e vou criar a variável também da cidade selecionada. Beleza, agora sim vamos conseguir configurar. Então, vamos lá na lista de UFs primeiro, fonte de dados do próprio sistema. Meu conjunto de dados é esse, e eu vou persistir essa informação que ele vai me trazer, que é o F, na variável F que eu acabei de criar. O F selecionado. Salvei. E agora vamos para a cidade. Mesma coisa. C suite. O conjunto é esse aqui. Aí nesse daqui eu tenho um parâmetro, ó. Meu parâmetro é o F. Eu já vou selecionar a minha variável lá, o F selecionado. E eu persisto a cidade que eu selecionar na variável cidade. Selecionado. Prontinho. Agora, vamos ver se deu certo. Seleciono aqui, ó, na lista de UFs. Selecionei. Ele vai me trazer só as duas cidades que eu tenho. Se eu mudar aqui, vou pegar PE, ele já vai trazer outros. Beleza? Eu normalmente gosto de utilizar mais assim, sabe, no SQL, porque eu não tenho necessidade de criar uma tabela. Tá? Porque a tabela vai gerar lixo no sistema, e se ela não for reutilizada, eu acho desnecessária a criação. Sim. Tá? Fora que o SQL vai ter algumas possibilidades a mais, que a gente pode até discutir depois. Mas aí ele é muito mais versátil, por mais que a configuração seja um pouquinho mais trabalhosa, mas ele traz mais possibilidades. E ajuda bastante aí. Então fica bem legal você poder ter esse controle aqui de cidades UF. Belezinha? Diga mais. Tenho só mais uma última dúvida, que é no próximo formulário. Deixa eu avançar então. Fiquei de preencher aqui, não coloquei. Teste, só para preencher.
Aqui também dá para botar máscara, no CEP. Se quiser colocar. Não, vou botar agora que consigo em. Pronto, eu vou avançar agora. Beleza? Próxima etapa, agendar a instalação. Nesse formulário aqui, o que eu estou batendo com ele é que eu queria fazer uma regra de verificação na data, só que, tipo, para restringir que não posso selecionar a data do dia atual para trás, eu posso selecionar data futura. Ah, Só legal. que eu não consegui de jeito nenhum, eu tentei com variável, tentei com o Gary lá, mas Vamos lá, vamos ver esse formulário aqui. Deixa eu abrir. E, formulário. Agendamento. Vamos ver. Tu quer impedir que o usuário selecione aqui do dia de hoje para trás, só dias isso. Ele para só pode frente. selecionar para frente. Beleza. Aqui, ó. Vou criar uma regrinha aqui. Verificar data. Só uma numeraçãozinha. O que é que essa regra vai fazer? Toda vez que eu sair desse campo aqui, eu tenho que fazer essa verificação. Qual foi a data que ele colocou? Verificar a data que ele colocou. Daí vamos lá. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso comparar essa data com a data atual. Uhum. Esse é um primeiro passo. Então, se eu comparo com a data atual e ela for igual, eu já vou sinalizar para ele, olha, essa data aqui não pode. Ou então eu comparo essa data com a data atual para ver se ela é menor ou igual à data atual, certo? Sim. Só que para fazer essa comparação, eu já tenho a data que o usuário vai preencher, que está aqui no campo, mas eu preciso da data atual também. E aí eu tenho que buscar essa data atual. Acho que já pegou aqui, né? Eu tentei com. Só que no caso que eu tava, tipo, tem de dia, mês e ano que eu tava fazendo. Até tentei meio que Tu pode pegar a data concatenar inteira. todas. Se não colocar aqui, se tu não Tem como colocar a pegar no operação, ele inteira? pega a data inteira. Ele pega a data inteira. É que ele não E... é bem sutil aqui, ó, que ele não é obrigatório, né? Mas Ah, ah, essa aqui é a data atual. Vamos lá, dia atual ficou, né? Deixa eu mudar aqui o nome. Data, data atual. Beleza. Então, estou pegando a data atual aqui. E agora eu vou lá na regra e vou colocar uma condicional e vai fazer o quê? Vamos tentar a comparação direta, ver se vai. Dia marcado. Se o dia marcado é menor ou igual à data atual na minha função, eu tenho que sinalizar para o usuário dizendo, olha, essa data é inválida. Ainda falei gritando aqui para o usuário. E eu vou limpar o campo, né? Igual a gente fez ontem. Vou limpar o campo data para uhum. impedir que ele mantenha o erro. Tá? Tá aqui, posso testar por aqui mesmo. Então, se eu selecionar a data atual, ele vai sinalizar para mim, ó, a data não pode ser menor ou igual que a data atual. Se eu marcar para amanhã, tá valendo. Ele Se eu vai. marcar antes, ele vai também sinalizar. Entendi agora. Só aquele detalhezinho, então, não era obrigatório.
Esse asteriscozinho é muito sutil. Às vezes os clientes reclamam também que eles não veem isso aqui na hora de preencher, né? Aí, isso aqui é obrigatório porque tem lá um pontinho vermelho minúsculo que está indicando. Aí o nome do cliente ele está desabilitado, que eu estava testando aquele negócio de puxar, né? Então ele tá, mas certo seria ficar A habilitado. informação. Tu já pode puxar lá do iniciador, né? Já vai resolver o teu caso aqui. Pronto. Outra Aí, forma de puxar essa informação aqui seria via SQL também, só que é um pouco mais avançado. Você vai ter que sim. ter algumas consultas diretas ao processo, junto com o formulário, tem join, tem um monte de coisa que a gente pode fazer depois. Tá? Da forma que você tem ali de possibilidade na função, eu acho que atende bem. Aí não tem nenhuma contraindicação de utilizar, não. Entendi. Aí aqui, né, essa era a minha última dúvida, aí só mostrando o resto, tipo, o campo da observação, ele tá escondido, que é só para caso a pessoa lá clique ali no botão, né, ela tem uma observação, ela clica assim Só e no ele sim, né? aparece. Só que não é obrigatório. Beleza. Show de bola. Pronto, esse aqui é um recurso que vocês vão utilizar várias e várias vezes, né? De esconder campo a partir de outro nos formulários. Isso aqui é o que mais tem. Até para não carregar muito a tela, né? Você traz tudo exibido aqui, dá um susto no usuário. Assim é melhor que ele vai marcando, aí o formulário vai crescendo, ele vai marcando mais e vai ter uma Depois ele experiência melhor. precisa. E aí? Essa não tem mais dúvidas, só essas coisas. Eu vi que tu tá bem adiantado aqui, bem legal o processo. Pronto, só aplica aí essas possibilidades aí de configuração, vai ajustando para a gente fechar. Beleza. Deixa eu pensar aqui, semelhantemente ao que eu fiz com o pessoal de ontem, eu quero deixar alguma coisinha aqui para tu fazer, cara. Deixa eu botar um desafiozinho aqui. Se tiver alguma sugestão, algo que pode mudar, que a câmera pode, é só falar. Uhum. Deixa eu entender aqui o processo, peraí. Escolhi a empresa, analisou o cadastro do cliente, agenda a instalação. Fez a visita. Eita, tem um negócio legal aqui que dá para fazer. Aqui na realização da visita, tu já configurou? Já, Deixa eu avançar para lá. um mini formulário lá também tem. Uhum. Deixa eu avançar para lá para ver. Aqui tá obrigatório, né? Porque tem que tirar lá que estava escondido do que eu estava testando. Eu esqueci de. Deixa eu tirar o obrigatório para poder avançar. Vamos lá. Onde eu estou agora? Aqui. Aí, eu botei tipo de visita porque ele está no mesmo formulário, tanto para visita técnica de instalação quanto para visita de manutenção. Aí eu botei para selecionar o tipo de visita, né? Aí campo de assinatura tanto do cliente e a assinatura do técnico, no caso. Certo. E tem um campo que eu deixei escondido, que é se selecionar a instalação, vai aparecer um campo para tipo, anexar o que seria o contrato. Uhum. Entendi. O desafio aqui vai ser o seguinte. Olha só, aqui no teu processo, tu tem uma possibilidade de recorrência dessa visita, né? Uhum. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Agendei a primeira visita, foi um técnico lá, né? O técnico A foi Sim. lá, tentou fazer, não conseguiu. Aí voltou aqui para manutenção. E aí foi agendada uma outra visita com o técnico B, e ele vai lá e tenta fazer de novo. Caso ele não consiga, volta para cá. Uhum. Tá? E aí
Agendou com um novo técnico, o técnico C. Aí, então, percebe que esses registros aqui, ó, da visita técnica, eu preciso ter uma lista, né, para cada registro, né, para uma lista de registros. Sim. Tá? Então, o teu desafio aqui vai ser o seguinte, tu vai criar uma tabela, uma grid aqui, e vai registrar cada visita dessa. Entendeu? Entendi. Não assuste não, não assuste não. Você vai gostar de fazer, esse aqui vai ser interessante. Tá? Então, a ideia é você criar uma lista, uma grid aqui, né, uma tabela que vai guardar. Aí você pode até utilizar esse mesmo formulário aqui para ser o formulário de dentro da grid. Tá? Entendi. Para você não precisar refazer. Mas cada registro desse formulário aqui vai ser uma visita que foi realizada. E aí tu pode adicionar um campo aqui com o nome do técnico. Do técnico. Isso, tá? Que aí você vai ter vários técnicos, né? Uhum. Listados ali na tua tabela. Beleza? Entendi. É até um controle interessante, pensando um pouquinho na frente do formulário, tá? Quando a gente for fazer a parte de análise de painel, né? Do BI, de mostrar quantas visitas foram necessárias para que a instalação fosse realizada. Uhum. Entendi. Você consegue fazer esse cálculo aí. Então, vou deixar esse desafio para ti, tá? Eu coloco lá no grupo depois. É criar uma grid ou tabela para registrar as visitas. Show de bola. Prontinho. Falta quem agora? Jefferson, chegou sua hora. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui esses detalhes. Tu estás com qual? O do Tiago, a matrícula de instrumentação cirúrgica. Tá aqui, deixa eu ver o formulário dele. Vai fazendo suas coisas. Tá. Diga lá, teve alguma dificuldade? Tá tudo certo, tá tudo pronto? As dificuldades que eu tive eram as mesmas dificuldades que o Thales estava tendo. Tanto é que na hora que estavam fazendo os ajustes, eu acabei fazendo os ajustes do CPF e do RG também. Boa, já adiantou aqui, né? Já adiantei, já fui pegando no ao vivo. É isso aí, tem que ser ninja. Tá, umas dúvidas que eu tive, que também já foram até... Eu posso fazer aquela pesquisa SQL no quesito do CEP, aí nos dados de endereço? Pode Tipo, sim, se eu carregar o CEP, já automaticamente vem o endereço. sim, mas aí para isso precisa de uma API, né? Ah, sim. Ou então cadastrar o CEP todos os CEPs possíveis dentro de uma tabela no SRE. Entendi. Tá, tem uma forma aqui, eu posso até aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês, tá? Isso aqui, ó. Que é o consumo de um web service. Tá? Eu não vou mostrar a criação do web service, mas o consumo dá para a gente mostrar aqui. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? Nessa regra do CEP, então, toda vez que ele cadastrar um CEP aqui, eu vou chamar uma regra. Tá? E essa regra vai fazer o seguinte, ele vai mandar esse parâmetro do CEP que foi preenchido para uma API, que vai me retornar o restante do endereço. É só que normalmente o pessoal faz aí em sistemas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Buscar CEP. Eu nem sei se tem aqui, mas muito bem. Se não tiver, é bom que vocês vejam a criação também do web service. Ó, buscar CEP. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai... Eu vou abrir aqui as ações, ó. Todas as ações, tá? E eu vou chamar aqui, ó. Aqui, ó, web service.
Ele tem que estar previamente cadastrado, claro, tá? Mas eu acho que eu já tenho aqui. Aqui, ó, busca CEP Correios. É uma API dos Correios que é livre, né? E a gente já cadastra aqui normalmente nos ambientes. E aí eu tenho como parâmetro o quê? O meu CEP, né? Que é o campo CEP ali, o campo do formulário que você criou. Cadê ele? Eu não acho. Achou não? O nome não é CEP. Aqui, CEP. Vamos lá de novo. Porque ele não exibiu. É porque tá como inteiro. Que... Ele tá inteiro, é? É. É por isso, é por isso. Ele não pode ser inteiro, não. Vou colocar um aqui do lado, tá? A API, ela só recebe do tipo texto. Até fica uma dica para vocês, tá? Essa utilização de tipos, tanto na programação como aqui no SS Suite, a gente faz o seguinte, tem uma regrinha, né, que o pessoal sempre aplica, né? Isso aqui é padrão do pessoal, né? Não é nada documental, não. Tá? De utilizar sempre valores numéricos, né? Ou inteiro, ou decimal, quando for necessário fazer cálculo. Então, se eu não preciso fazer nenhum cálculo com esse valor, eu posso utilizar o campo texto. Então, uma normativazinha que é comum, né? Senso comum de todo mundo que trabalha assim com programação. Se eu não preciso fazer cálculo, né, eu uso o campo texto, em vez do inteiro ou decimal. Beleza? Entendi. Então, tenho aqui, ó, o meu CEP. Eu vou criar umas variáveis para os campos que eu preciso preencher, que eu sei que eu vou precisar, tá? Então, eu vou criar a variável de endereço, que vai apontar para o endereço aqui, e agora eu não sei qual é, deixa eu ver qual é. É o endereço 7. Vamos lá. Endereço. Bairro. Complemento. Essa daí, né? Complemento. Já criei as variáveis que estão apontando para esses campos que eu preciso preencher via API. Faltou a cidade, né? Deixa eu confirmar aqui. Cidade é o campo 11. Cidade. Isso. Pega lá. Beleza, voltando na regra, eu vou configurar o consumo de um web service, que vai ser o CEP Correios, né? Busca CEP Correios. Deixa eu ficar com a olhando para a música da China. Vou mandar o parâmetro que ele quer, ó, o parâmetro do tipo texto, né? E é o CEP, é o nome dele. Então, vou colocar aqui o meu campo, formulário CEP. E o que é que ele vai me trazer de retorno? Olha só o que ele consegue me trazer na API, ó. Ele me traz aqui o bairro, que é o que eu quero, complemento eu também quero, logradouro, que é a rua, né? O F eu não tenho, só isso aqui. A localidade é a cidade, tá? Então, são esses os campos. E eu vou só fazer o apontamento aqui, onde ele vai salvar. Então, o bairro, eu salvo na variável bairro, complemento na variável complemento, e assim por diante. O endereço e a localidade é a cidade. Prontinho. Então, toda vez que eu preencher um CEP e retornar ali, ele vai me trazer a informação. Como esse CEP aqui ele é um parâmetro para a API, tá? O ideal é a gente sempre usar uma máscara para garantir que o parâmetro vai entrar de forma correta. Por exemplo, se eu fizer o seguinte, dado de endereço, se eu preencher aqui algo desse tipo e sair, né, a API não vai funcionar.
Se eu coloco um CEP Aí aqui, você vai colocar o quê nesses quadradinhos? um CEP correto, tô chamando, não tô chamando não, né? Eu criei outro campo, verdade. Eu tinha colocado aqui a regra, né? Nem tinha colocado, na verdade. Aqui, ó, quando remover o foco, eu vou chamar a regra. Faltou isso. Vamos lá. E aí? Eu coloco qualquer coisa aqui, Sim, ele não vai escrever o quê? funcionar. Vai dar um erro interno lá. Se eu coloco um CEP válido, a ideia é que ele funcione. Só que, É para você escrever tudo como é ao aqui vivo, nesses quadradinhos. ele não funcionou. Esse aqui não. Leia de Gente, novo. será que é o WebSets que não está funcionando? Deixa eu ver. Esse ambiente de teste aqui faz um tempinho já. Leia. Vamos abrir só um parênteses aqui, pessoal. Para escrever o quê? Tem outra API Correios aqui. Pronto, qual aconteceu? Nós utilizamos essa. Deixa eu ver se ela está funcionando. Pode ser que não. Qual o primeiro acontecimento? Você nasceu em 2018. Esse ano. Do nada ficou lento. O retorno, ok. Vamos testar. Uhum. É, Lilian. Pronto. Vamos lá. Vou fazer um teste aqui. Lilian, pelo amor de Deus, faz. Executar. Ih, acho que não está funcionando essa API. Faz. Faça. Essa aqui não está funcionando. Deixa eu pegar outra, aproveitar que existe. Deixa eu ver o que é aqui. Localidade. Acho que é outra coisa isso aqui. Deixa eu ver. Essa localidade seria um SAP, mas... Tem um SAP. 2018. 2018, 2019. Está funcionando também. E agora, José? Vou pegar aqui, ó. API, Correios, CEP. Vou pegar a minha. Era para uma vez, mas vai ter na mesa, vai ter tudo. Eu fico com fome, não. Então faça. Ó, então aqui tá uma API, né, do GovBR, tá? Ele explica aqui como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês como é que eu configuro isso no SS Suite. Aproveitando a oportunidade, vai ficar gravado aí. Pode ser? Pode. Pronto. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a API do GovBR, tá? Ele já traz toda a documentação aqui, ó, dizendo o que é que a gente tem como parâmetro, né? Então, tá aqui o CEP, ó. No caso aqui, ele é inteiro, tá vendo? É diferente daquele do Correio. Aqui o CEP vem como inteiro. Aí eu posso usar até o teu campo lá. Vamos ver se eu consigo executar isso. Acho que essa daqui é mais fechada por ser do GovBR. Deixa eu ver. É do tipo o quê? É get post. Deixa eu ver se funciona. E tem que ter autenticação. Essa é meio chatinha. Vamos partir para outra.
Eu vi essa do IBGE, ou então a dos Correios. Filha, minha cara não vai mudar de lugar, não. Olha o seu livro. Ó, essa daqui é do IBGE, ela vai funcionar bem parecida. Tem esse URL, aqui eu coloco o meu CEP em formato inteiro. Ele me dá o retorno. Ver se funciona. Essa aqui funciona. Se eu colocar um CEP aqui, ele vai trazer o endereço corretinho. E a outra dos Correios, tem a documentação. Ixi, tem autenticação também agora. Deixa quieto. Vamos tentar essa daqui. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Ele está me dizendo que essa API aqui, ela vai ter esse URL para acesso, tá? E que o parâmetro, ele vai aqui no URL. Vou colocar o parâmetro aqui, são 8 dígitos dentro do meu URL. E aí, vamos lá. Aqui no SS Suite. Vou cadastrar uma nova fonte de dados. Chamar de CEP IBGE. Coloco aqui o meu endereço. Isso aqui é um parâmetro. Vou colocar assim, ó. Pois é, eu entendo. Isso não é isso, não. É por isso que tá falando contigo. Vamos lá. O parâmetro de entrada é o CEP, ele já identificou aqui. Tá? O método, eu não vou falar muito desses métodos com vocês, mas depois a gente pode discutir melhor. O get aqui. E aqui está meu parâmetro. Ele já identificou. Beleza. Aí o SL pergunta como vai ser o retorno dessa informação, como é o formato do retorno. Eu já posso pegar essa execução que eu fiz aqui, ó. O formato do retorno é esse. É um JSON nesse formato aqui. Aí tá, ele já identificou todos os campos que eu vou ter como retorno da execução. Avançando. Aqui é segurança, vou deixar público. E aqui eu posso testar. Aí eu quero realmente que ele me entenda. Ela me prometeu. Na teoria, é agora que funciona. Aí eu não quero pensar, porque eu pensei o ano passado comigo. Deixa eu quando eu voltar, a gente sempre conta ele no ano passado, eu fiquei no grado, minha filha. Agora eu fiquei na dúvida se realmente não está funcionando ou a lerdeza do sistema, que é muito grande. Acho que pode estar meio lento. Hoje de manhã estava bem lento o sistema, várias vezes. A base de teste. Eu acho que é isso mesmo, ele está bem lento. As APIs cadastradas já podem até estar funcionando, mas nessa lerdeza aqui não vem, não. Ó, não voltou ainda. Você viu que eu executei aqui no navegador, foi de imediato, né? Sim, foi bem rápido. Ele já traz o retorno. Você nem sente. De fato, é um problema da velocidade ali do ambiente. De qualquer forma, já está configurado aqui, tá? Então, se está funcionando lá, em algum momento ele vai funcionar aqui. Mas a configuração é essa. Eu vou chamar o Web Service REST, vou dizer quais os parâmetros, eu posso pegar os campos de formulário, e dizer o retorno, que normalmente ele vai para uma variável, tá? Então, eu tenho que criar variáveis apontando para os campos. Tá? E eu não sou obrigado a pegar todos os parâmetros, né? Eu posso pegar apenas aqueles que me interessam. Na teoria, era para funcionar. Ele está olhando aqui um álbum de fotografia, não é? Tem, então. Só que é um meio pelo qual você consegue. Quando o sistema pegar, a gente tem esse retorno. Mas beleza. A parte do uso da API é isso aqui, tá? Aí para esse caso do CEP, Jefferson, o ideal é usar a API. Você pode usar a API livre mesmo, é por isso que até que os Correios, o IBGE, o GovBR, todo mundo disponibiliza esse tipo de API para que seja utilizado.
Entendi. Diga mais, tem mais alguma coisinha? Na forma de pagamento aí, como seria a parte que eu coloquei 3 opções de forma de pagamento: Pix, boleto e cartão de crédito. O cartão de crédito, ok, porque dá para fazer os campos de preencher os dados do cartão. Mas no caso, um boleto, que é algo externo, como é que faz? Nesse Qual caso aqui, caminho? você teria de ter uma API. Ah, por aí também, né? Porque assim, o SS Week, ele não vai ter um gerador de boleto, né? Ele não tem a parte financeira. É um dos Sim. pecados da suíte que ela não é financeira. Tá? Então, assim, eu precisaria integrar esse processo ou esse formulário, aí depende da abordagem, com algum sistema financeiro que me trouxesse essa informação. Tá? Por exemplo, aqui na Prefeitura do Recife, nós temos um processo, vou até abrir aqui com vocês, que ele é integrado com a API da própria prefeitura, que gera os boletos, né? Gera o documento de arrecadação, que eles chamam, né? Tá? Que é justamente essa abordagem aí. Então, o pessoal vai solicitar, por exemplo, agora como está tendo a parte de carnaval, né? Eu quero fazer um bloco de carnaval aqui na minha rua. Aí eu vou lá e cadastro da prefeitura uma solicitação para fazer esse bloco de carnaval. Só que o uso do espaço público aqui é cobrado. Então, ele gera um documento de arrecadação para a prefeitura, né, da prefeitura para você pagar, e aí você paga para o processo poder avançar. É nessa ideia aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o processo de controle de eventos. Controle de eventos. Deixa eu abrir na visualização. Ó, então, esse processo aqui, o que é que eu tenho? Só para explicar. Aqui nós fizemos a integração a partir do fluxo do formulário, ou do fluxo do processo. Não foi do formulário. Eu poderia lá no formulário chamar uma regra, igualzinho a gente fez dos Correios. Tá? Eu venho aqui, ó, chamo uma regra para consumir um web service, que vai mandar a informação para lá e me trazer de volta o boleto, o número do Pix, enfim. Entendi. Se for necessário. Tá? Então, aqui o que é que nós configuramos? Ó? Eu tenho a partir da solicitação, então, quando ele registra a solicitação aqui, né, eu tenho a chamada de uma API, tá? Isso aqui está interno na ação, que vai gerar o DAN, né, o documento da arrecadação. Então, ele gera esse documento, manda por e-mail para a pessoa e entra na atividade de sistema que vai verificar a cada 20 minutos o pagamento. E aqui é outra API também, que vai verificar na prefeitura se o banco disse lá, ó, foi pago ou não foi pago. Tá? Então, gera e faz aqui a integração. Aí, quando é processo, eu tenho que configurar o web service aqui, ó, na atividade de sistema, eu venho aqui configurar o web service. Aí aqui eu configuro. É a mesma configuração que eu fiz lá no formulário. Quais são os parâmetros, qual é o retorno. Entendi. Aí, para esse caso, o ideal é usar esse tipo de artifício, né? Usar uma ferramenta à parte, visto que o SE não é financeiro, né? Então, não teria algo nativo que atendesse. Tá? Aí, para o processo aqui, o que é que tu pode fazer, cara? Deixa eu até pensar no teu desafio agora, em cima disso. Vê só, o que é que tu pode fazer aqui? Pronto, é uma coisa que a gente não abordou ainda, a questão do subprocesso. Acho que é interessante a gente trabalhar. Tu vai fazer o seguinte, tu vai criar um subprocesso aqui. Cadê o teu fluxo? Onde é esse momento aí? Realizar pagamento aqui, pronto.
tu vai colocar aqui, ó, a criação de um subprocesso, tá? Como se fosse a simulação do financeiro, entendeu? Tu vai criar um Entendi. subprocesso aqui que vai ser gerar cobrança, tá? Aí esse gerar cobrança vai ser o quê? Vai ser uma atividade onde a pessoa vai anexar o boleto ou o número do Pix, dependendo do que foi selecionado, entendeu? Entendi. E retornar. Aí, uma vez que ele retornar, aí sim, você vai mandar a informação aqui por e-mail, né, e seguir o teu processo. Tá, Beleza? Então, é só colocar um subprocesso aqui, gerar cobrança. tá. Tá? A pessoa até, não vai conseguir criar aqui. Tem que criar o subprocesso primeiro para depois associar aqui, ó. Quando tu arrasta, ele pede para tu selecionar qual é. Mas eu vou deixar esse desafio aí. Esse aqui vai ser legal também. Tá, beleza. Tô vendo que agora vocês vão começar a esconder as coisas de mim, pra eu não estar colocando mais dificuldade. Não esconda não, gente. Não esconda não. Pronto, criar subprocesso, gerar cobrança. Para anexar cobrança. Pronto. Fechado. Diga aí, tem mais alguma coisa? Por hora não. A outra dúvida que era, o Thales já tirou também, que era a respeito de um formulário para todo o processo. Ah, sim. Aí, um detalhe sobre essa questão dos formulários, tá? É como eu acho que eu até disse para vocês, né? A gente já conseguiu ter algumas peripécias aqui com essa suite de atingir alguns limites e conseguir situações que normalmente o pessoal da software não consegue. A gente conseguiu quebrar o sistema em alguns pontos. Um deles foi essa questão do formulário, tá? Então, o formulário ele tem um limite de quantidade de componentes que podem ser adicionados a ele. É uma quantidade grande, né? Normalmente a gente não consegue bater, mas existe esse limite, né? E é importante a gente ter ciência disso. Então, dependendo da regra de negócio, da minha situação aqui, né? E às vezes a gente vai precisar quebrar esse formulário em mais de um. Por exemplo, na FESP agora a gente tem um formulário lá que é a ficha funcional do servidor. Segundo o William, nós já passamos aí de mais de 300 campos, né? 300 áreas de inclusão de dados, né? Não é nem componente, que tem mais componente do que campo. Então, tem mais de 300 lá. E aí, qual é o prejuízo que você tem? Se o servidor ele não comporta tanto, se ele não tem muita memória, se ele não tem muito processamento, esse formulário vai ficar lento para o usuário. Então, como é que eu faço, então, para resolver? Como eu já disse antes, né? Eu posso ter mais de um formulário na mesma tabela. E aí, qual a ideia? A gente particionar isso. Então, eu vou exibir uma parte dos meus dados no formulário 1, e na outra atividade eu vou exibir o restante no formulário 2. Ou então, os dois formulários na mesma atividade, mas eles vão estar separados. E aí eu consigo ter uma performance melhor, né, do meu sistema. Beleza? Só esses prós e contras aí de você particionar seu formulário ou deixar no formulário só, tá? Pronto, aqui tá bem bacana. Show de bola. Vamos avançar com esses processos aí. Deixa eu ver aqui, só mais um detalhe que a gente pode não ter comentado. Eu não comentei muito essa parte de envio de mensagem, tá? Eu posso até comentar no nosso próximo encontro aí, que eu vou trazer um processinho para vocês e ele tem sim envio de mensagem. Eu quero configurar junto com vocês para mostrar como funciona. Aí eu falo um pouquinho de como fazer, como utilizar o HTML para dar uma personalizada a mais, esse tipo de coisa. A gente dá uma explorada em cima desse componente aqui. Dos componentes, eu acho que esse aqui
o subprocesso e atividade de sistema são as que a gente vai trabalhar um pouquinho nos próximos encontros nossos. Beleza? Mais alguma dúvida? Nós temos aí, como já disse, né, até o dia 28. Eu queria fechar com vocês para a gente marcar antes disso, um momento para a gente discutir os processos já finalizados, né, vamos dizer assim. Tá, isso na semana que vem, porque assim, ó, deixa eu ver aqui na nossa agenda, eu não tenho mais encontros essa semana, né? Essa semana eu acho que não vai rolar mais. Na semana que vem tá bem apertado também. Vamos tentar na semana que vem reunir na segunda à tarde, que a gente tem o resto da semana para frente para organizar. Pode ser? Acho que pode ser. Pode ser. Então eu vou jogar aqui na segunda-feira, no nosso Bem. próximo encontro, segunda à tarde. E na segunda à tarde a gente define qual o próximo dia, que seria já para a gente fechar os processos, né? E aí tem uma apresentação de vocês, a gente avançar para o próximo tópico, que seria a parte de criar análises e criar portais. Bom? E vocês- só uma dúvida. Ah, Dentro desse período, né, o formulário simples lá, a gente deixa meio pronto, o que acontece? A gente só faz a parte visual dele ou tem que também deixar ele todo configurado? vamos fazer o seguinte, mantenha o foco no formulário responsivo para o processo, tá? Termina o formulário responsivo, deixa tudo redondinho, e o outro você só desenha mesmo a interface ali, não precisa configurar ele todo, não. A gente pode pegar um momento para discutir isso. Até porque, assim, vocês não vão trabalhar muito com ele, eu espero, né? Daqui para frente, os próximos clientes vai ser tudo responsivo, então não vai ter muita utilidade, mas é bom vocês conhecerem, a gente pode pegar um momento à parte para isso. Tá bom. Bom, então mantenha esse foco. Eu vou colocar essa informaçãozinha lá no chat para todo mundo, tá? Ok. Foco no formulário responsivo. E a gente tenta fechar essa semana que vem os processos, tá? Para entrar na parte de análise e portais, isso na outra semana já, tá? No início de março. E aí, na segunda semana de março, eu quero já passar para vocês algumas situações reais de configuração, tá? Não vai ser um processo ponta a ponta, mas vai ser, tipo, configura essa atividade aqui, ajusta uma regra nesse formulário, esse tipo de coisa. Tá? Aí a gente vai dividir aí os grupos, né? Cada um com seu mentor. Eu vou trazer aí os outros consultores, no caso o William e o Marcelo, vão entrar como tutores aí, tá? Para estar acompanhando e levando essas tarefas para vocês, tá? Então ele vai trazer tarefa, preciso configurar um formulário aqui. Vai passar para você a informação, você vai lá e configura, ajusta, ele vai te passar informações, te dar instruções e te ensinar a fazer também. Beleza? Então, essa seria a nossa próxima etapa na capacitação. Isso aí durante o mês de março todo, para a gente fechar. Ok? Então, encerrados Ok. essas informações, ficamos por aqui. Até segunda-feira. Até. Obrigado, Jonathan. Até, John. Até mais.